Atenção, gestantes, mamães que acabaram de ter os seus bebês, que estão amamentando, vamos falar sobre vocês e vacina da Covid-19. Eu já estou falando isso agora, rapidinho, para você poder mandar a sua questão pela hashtag correspondente médico com a sua dúvida para o doutor Fernando Gomes respondê-la. Doutor, já comecei dando recado aqui, porque tem muita gente que tem dúvida sobre esse assunto, né? Sim, é um assunto extremamente importante. A gente está falando da manutenção da vida dos nossos compatriotas. Então, é extremamente importante mesmo, Elisa. Vamos lá, então. Mais um dia de trabalho com o doutor Fernando Gomes. Começamos, então, falando sobre vacinação de grávidas no Brasil. Por quê? O Ministério da Saúde, por meio da Coordenação Geral do Programa Nacional de Imunizações, divulgou uma nota técnica recomendando a imunização de gestantes, puérperas, que são as mães dos recém-nascidos, e lactantes, vacinação desse grupo contra a Covid-19. Segundo a pasta, mesmo que a segurança e a eficácia das vacinas contra a doença não tenham sido ainda testadas neste grupo, pelo menos não aqui no Brasil, as grávidas já recebem imunizantes de vírus inativado no calendário de vacinação. Por isso, vale a pena as gestantes serem incluídas na prioridade da vacinação. A gente lembra aqui também, inclusive, que no Rio de Janeiro, as grávidas com comorbidades já estão sendo vacinadas. E no total, em todo o país, o Ministério da Saúde afirma que existem 3 milhões de gestantes e puérperas por ano. Isso é um número médio, mas que já é muita gente, né? Doutor Fernando, bom, novidade então, com essa notícia vinda do Ministério da Saúde, que agora as grávidas, as gestantes podem fazer parte do grupo de vacinação. Porém, a primeira dúvida que vem, acredito, de todas as famílias é, mas elas não foram testadas. E aí, não é um risco? A gente sabe que existe um risco, mas a gente também sabe que durante o momento da gravidez e durante o período da amamentação, esse período do parto também, existe uma fragilidade maior do corpo. E a gente tem dados epidemiológicos mostrando a gravidade dos casos e o acometimento de mulheres e, consequentemente, botando em risco até os bebês nessa situação. Então, isso é uma premissa fundamental. Primeiro, a gente está identificando algo problemático nesse grupo, considerado, então, um grupo de maior vulnerabilidade. Outros dados que nós temos, nós sabemos que na população em geral, que já foi testada, a taxa de complicação relacionada à vacinação é pequena. Existem pessoas que foram também vacinadas e estavam nessa situação e nenhum relato grave de complicação foi feito, a ponto de tirar essa forma de pensar da jogada. Então, levando em consideração, e por isso precisa ser feito de uma maneira formal, como está sendo exibido no documento elaborado, você assume risco frente ao benefício muito maior que é de vacinar essa população. Doutor, e quais são os imunizantes que podem ser utilizados com as gestantes? Tem diferença? Eu pergunto isso até porque nessa nota técnica divulgada pelo Ministério da Saúde, o que eles dizem? Que a vacinação pode ser realizada com vacinas de vírus inativado, também de RNA mensageiro e vacina de vetor viral. Só que a gestante, na hora que vai receber esse imunizante, ela não vai chegar, olha, você me vê uma de vetor viral, por favor, porque a de vírus inativado. Não tem isso, é a vacina que tiver ali presente, então pode qualquer uma. Então, Elisa, na verdade o que foi descrito no documento é todas as vacinas que foram desenvolvidas estão disponíveis, que basicamente são esses 3 mecanismos de elaboração, podem ser aplicadas. É aquela linha de pensamento, né? Vacina boa é vacina no braço. Sim. Independente da forma que a vacina foi desenvolvida, o fundamental é imunizar essa mulher que está nessa situação diferente e que pode colocar até a vida dela e a vida do bebê em risco. Quer mandar sua dúvida aqui pra gente? Por isso que eu fico olhando para o doutor Fernando Gomes e ao mesmo tempo espiando o celular. Para você que tem dúvida, você pode mandar, pode participar. Tá? Aliás, por falar em perguntas, antes de chegarem as questões relacionadas às gestantes, a quem está amamentando, doutor, a gente falou nesses dias aqui sobre o início da vacinação no grupo de comorbidades. E aí o que tem chegado de dúvida é uma loucura, por isso vamos trazer aos poucos essas perguntas para vocês. Clécio Gonçalves, quem mandou essa pergunta para a gente. Tenho 32 anos, sou hipertenso com histórico familiar. Como poderei comprovar a minha comorbidade? Então, os hipertensos, eles entram dentro do grupo de risco, mas principalmente aqueles que têm hipertensão que é resistente ao tratamento, então de difícil controle, ou até hipertensão na qual tem acometimento de órgão-alvo. Então, a gente está falando de acometimento renal, de coração, de cérebro e de outras partes do corpo físico. Como comprovar? É lógico, um atestado, um relatório, a comprovação de que a pessoa faz parte de um grupo de tratamento e no próprio SUS as pessoas são encaixadas
dentro desses grupos, vai funcionar como uma forma de comprovação. Então não adianta lá chegar só com um comprimido na mão, falando que é hipertenso ou que está com a pressão alta naquele dia, mesmo porque a hipertensão é algo extremamente prevalente na população. Então, é um grupo de risco, mas existem características especiais que configuram a necessidade de levar em conta a sua priorização. Temos mais uma pergunta aqui, viu, envolvendo o pessoal com comorbidades. Andréia Regina, pessoas com problemas renais crônicos poderiam ser vacinadas na fila de prioridade, doutor? Sim, serão, levando em consideração a gravidade da insuficiência renal crônica, da doença renal crônica. Então, existem números que medem a taxa de filtração glomerular, que é o funcionamento do rim propriamente dito, ou a presença de síndrome nefrótica, que acaba sendo uma situação na qual o rim não funciona de forma adequada. Síndrome nefrótica. Isso, e você tem perda de proteína, por exemplo, coisa que não deveria acontecer pelo processo da excreção urinária. Então, existem critérios que estão sendo adotados como, obviamente, de maior gravidade e maior necessidade de vacinação. É lógico que todo mundo que estiver preocupado aqui e tem uma comorbidade, não tem jeito, você vai precisar chegar para o seu médico ou no serviço de saúde em que você é tratado e pedir um documento ou alguma coisa que possa comprovar que você está fazendo o tratamento daquilo e você está se cuidando. Então também não adianta você ter a doença crônica ou a comorbidade e ser relapso. Porque senão você não vai nem conseguir provar que você tem o problema e muito menos que você está se tratando. É importante o que o doutor está dizendo aqui, porque todas as pessoas que fazem parte do grupo de comorbidades, elas precisam apresentar um atestado com o médico dizendo, meu paciente faz parte desse grupo, precisa receber a vacina. Você sabe, Elisa, que assim, claro, esse tipo de dúvida, ele é extremamente saudável para a população, porque faz a gente pensar sobre a necessidade de ter um estilo de vida saudável, de identificar a nossa fragilidade, quer seja por ordem genética ou adquirida, e principalmente reconhecer que existe um grupo de pessoas que de fato demandam uma atenção diferenciada. Tanto é que quando começou a pandemia, o grande receio que a gente da área da saúde tinha era, de repente, você coloca todo o seu foco, e obviamente com motivo para a questão da infecção viral, e pacientes que já vinham fazendo um tratamento crônico estavam sob controle, de repente entrar num processo de desequilíbrio. E a gente percebe que de fato isso aconteceu. Mas você percebe que também as coisas acabam acontecendo de uma forma muito favorável. Então isso aqui acaba sendo um chamamento para a gente prestar atenção em algo que é extremamente importante. Tem dúvida? Hashtag correspondente médico. A gente vai trazendo mais questões ao longo dos dias. Próximo tema aqui pra gente. Uma notícia que até algum tempo atrás seria absolutamente comum. A gente poder ver um show lotado de gente, muita gente ali aglomerada. Ok, normal pra vida, né? Só que não nos dias em que nós estamos agora passando, Um show em um estádio na cidade de Auckland, na Nova Zelândia, reuniu mais de 50 mil pessoas. A apresentação da banda 660. Olha, não sei se eu estou muito fora de moda, doutor. Não, o senhor conhece essa banda? Não conheço, Elisa. Ah, bom, eu pensei que eu era a única fora do circuito aqui, sem saber qual é a música deles. Esse aqui foi o primeiro evento com um público tão grande desde o começo da pandemia. A Nova Zelândia, a gente lembra aqui, adotou medidas bem rígidas de combate ao coronavírus, como lockdown, fechamento de fronteiras também. A última medida extrema foi em fevereiro, quando a primeira-ministra Jacinda Ardern anunciou um lockdown de 3 dias em Auckland após apenas 3 casos locais de Covid-19. Doutor Fernando Gomes, essa imagem aqui causa até uma agonia para a gente, se a gente não souber o contexto, evidentemente. Mas a gente vê que aos poucos isso pode voltar para as nossas vidas, né? Sim, eu acho que isso aqui é importante, porque as pessoas precisam saber o que está acontecendo ao redor do mundo. Mas eu acho que a gente seria um comportamento pueril a gente colocar isso aqui como meta, simplesmente. É lógico, quem não quer o carnaval, quem não quer as festas de Réveillon pular que a gente sempre viveu, poder abraçar junto. Só que assim, no momento de pandemia, isso aqui significa algo que foge um pouco do contexto, principalmente aqui no nosso país, em que a gente tem uma preocupação muito maior de primeiro voltar para a normalidade dentro do que a gente chama de arroz com feijão, para a gente poder viver normal, poder trabalhar normal, né, adaptado à nova realidade. Mas sem sombra de dúvida, né? Isso aqui mostra que provavelmente é possível. Eu sempre fico com o pé atrás, Elisa, e fico pensando, assim como quando a gente fala de Israel, eu quero ver e acompanhar os números de perto, depois que as coisas chegam num patamar que a própria ciência considera como atingido de positivo, e essa liberação, que acaba sendo maciça, porque você imagina, numa situação dessa, por mais que você tenha a pandemia sob controle, você tem que ter 100% de certeza
que, na verdade, você não tem pessoas infectadas aí no meio. Porque senão você faz, na verdade, de uma festa, na verdade, uma grande catástrofe. Sim, que acaba se tornando pós-festa um grande problema, né, doutor? E é interessante observar também o quão rígidos eles foram, né? A gente falou agora que a primeira-ministra, depois de 3 casos confirmados em Auckland, simplesmente adotou um lockdown de 3 dias. Então, ali é papo reto, não tem conversa. Se tem caso, a gente bloqueia tudo mesmo. Pelo menos com eles tem dado um efeito, um resultado. Sim, a gente tem que levar em consideração também que a Nova Zelândia é uma ilha, né? Então acabam tendo mais controle. A população são 5 milhões de habitantes, não dá nem metade da nossa cidade de São Paulo. Verdade. Então, assim, é uma situação bastante diferente, mas eu acho que a gente precisa estar instruído e sabendo o que está acontecendo ao redor do mundo. Sim, são os exemplos para a gente aqui no Brasil, né? Agora, o que nós temos aqui? Temos mais informações ou já vamos para o próximo assunto do perfume? Nos conte. Temos informações da Nova Zelândia. Puxa vida, já estava indo para o próximo, doutor, e esquecendo. Eu fiquei tão hipnotizada aqui com as questões da festa, milhares de pessoas, que esqueci aqui desse caso. Bom, 5 milhões de habitantes, como o senhor acabou de dizer para a gente, cerca de 2.500 casos de Covid, baixíssimo, hein, doutor Fernando? Sim. 26 mortes na Nova Zelândia. E 3% da população já recebeu a primeira dose. Isso aqui foi atualizado até o último dia 21 de abril, mostrando então um pouquinho do cenário deles. Sim, a gente percebe que aqui eles estão colocando bastante crença e fé na questão do lockdown como forma de controle. Quando você vê a cobertura vacinal, baixíssimo, um número baixo. Então, assim, a gente deseja sempre o melhor para todo mundo, mas vamos ficar de olho, vale a pena a gente observar esse tipo de comportamento. E eu acho perigoso, e a gente precisa deixar isso aqui bem claro, né, Elisa? Da gente não colocar isso como um alvo para a gente perseguir, porque simplesmente a gente pode aumentar a nossa expectativa e a nossa frustração, do tipo, nossa, quando vai chegar? Será que eu vou ter carnaval ano que vem? Como é que vai funcionar? Será? E de repente, assim, um momento de tanta seriedade, por mais que a gente coloque um sorriso no rosto e empurre para frente na vontade de que tudo fique bem, que a gente pode se frustrar e, assim, isso aqui não é muito importante, cultura é fundamental, está todo mundo junto cantando, é muito bom, mas num momento como esse, preservar a vida acaba sendo a maior prioridade. Não vemos a hora, hein, gente? Não vemos a hora. Próximo assunto aqui, esse você pode ver no nosso site. E é uma história muito massa. A empresa, o Boticário, de perfumes, né, de cosmético, produziu um perfume de 1984 para apenas uma mãe que perdeu o filho para a Covid-19. Vou te contar a história. A artesã Wanda Terra conta que ela, a Wanda, usava um perfume chamado Anete e que ele era o favorito do filho, o Alexandre, que morreu de Covid-19. Mas essa fragrância saiu de linha, o que fez com que a dona Wanda economizasse o último frasco do perfume para continuar sentindo o cheiro que era o preferido do filho dela. Após a morte de Alexandre, essa história foi parar nas redes sociais e o Boticário decidiu fazer esse perfume e enviar algumas unidades do Anete para a dona Wanda. Doutor Fernando, confesso que até trupiquei lendo isso porque toca demais a gente. O perfume, o cheiro, ele causa uma conexão tremenda com a nossa memória, né? Causa. A memória olfativa, ela é extremamente poderosa, porque ela entra através do bulbo olfativo, que está na lâmina crivosa, na parte inferior do nosso crânio, logo em cima do nariz, e faz uma conexão direta com 2 áreas. A área septal, que é a área do prazer, e a região do uncus, que é a região do meio do lobo temporal, onde tem o sistema límbico e nosso sistema de memória é então organizado. A gente pode lembrar de cheiros da infância, a gente lembra de pessoas, de situações, e isso é muito poderoso. Agora, uma empresa refazer uma fórmula para presentear uma mulher, isso mostra uma sensibilidade extremamente grande, porque isso tem um significado fundamental. E até faz a gente pensar, né, em termos de pandemia, você vê, o vírus faz com que a gente tenha que se distanciar socialmente, colocou tanta dificuldade para a gente controlar e algumas pessoas, se não a maioria, acaba sofrendo de uma coisa chamada anosmia, mostrando, na verdade, que tem um desafio escondido atrás disso que faz a nossa mente expandir e tentar entender um pouco melhor o que está acontecendo. Mas, sem sombra de dúvida, você poder ter acesso a um cheiro especial que faz você lembrar de uma pessoa amada, enfim, é um ato de delicadeza e empatia realmente incrível. Pois é, doutor Fernando. Então, a Wanda usava esse perfume, o filho dela morreu por causa da Covid-19 e aí a empresa fez, né, gentilmente algumas amostras, alguns frascos do perfume para que a mãe pudesse sentir o cheiro que ela mesma usava e que o filho adorava. Essa conexão da saudade, a possibilidade de ter um pedacinho de quem já se foi,
isso tem um significado muito grande para o nosso cérebro, né, doutor? Isso tem, porque quando a gente analisa o que é saudade, Lisa, a gente percebe que a saudade é um pedacinho de amor que ficou lá para trás. Qualquer pessoa só tem saudade de uma época boa. Sim. Ou de uma pessoa que tem significado, ou de um momento que foi extremamente feliz e relevante. Então, quando a gente fala de saudade, porque ninguém tem saudade de coisa ruim, quando a gente fala de saudade, a gente fala de memórias amorosas, de relacionamentos felizes e de um tempo bom. Doutor, ainda falando de saudade, aproveitando aqui que a gente tem mais uns segundinhos, é muito normal a gente sentir um cheiro e pensar assim, nossa, que cheiro da casa da minha avó. Nossa, que cheiro da minha infância. Puxa vida, esse cheiro de terra lembra tanto a minha cidade. A gente conecta lembranças por meio do cheiro, não é? Ou seja, isso é muito marcante para a gente. Isso é muito marcante. Olha que interessante. Quando a gente escuta algo ou vê algo, existe uma estrutura cerebral profunda chamada tálamo que recebe a informação sensorial antes de enviar ela para a parte que vai dar para a gente o significado das coisas. O olfato é o único sentido que entra direto sem passar por esse ponto de conexão, mostrando que ele tem uma importância extremamente grande na produção da nossa vivência, da nossa experiência e na confecção da memória. Então, quando você fala de saudade, você fala de lembrar de coisas boas, então o cheirinho do café, Sim. aquele bolo que acabou de sair do forno, o perfume de uma pessoa amada, um Sim. cheiro de flor, acaba sendo extremamente relevante e importante para a saúde mental e para manter a chama viva do amor. Coisa boa termos lembranças, né, gente? Que nós possamos lembrar para sempre de quem a gente ama, inclusive de quem não está mais aqui. Doutor Fernando Gomes, respiramos fundo nesse último tema, hein, porque pegou a gente de jeito aqui com a emoção dessa manhã. Obrigada, viu, por mais um dia. Obrigado você, Elisa, e pessoal. Até breve. Este foi mais um Correspondente Médico.